Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o professor Felipe e estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá? De olho aqui na tela. Vamos ver aqui o primeiro slide, olha. O que nós vamos falar hoje? O nosso assunto, nosso tema: exclusão e inclusão indígena, afrodescendente e da mulher no início da República Brasileira, né? Já que a gente está falando de república, gente, de primeira república, de república varguista depois, né? Enfim, nós estamos falando de República Brasileira, né? Do início, de como que começou ali, como se desenvolveu. Vamos falar também, né, das minorias sociais, né, dos povos ali, que apesar de serem maioria em número, né, em tamanho, né, em contingente, são minorias sociais, né, porque são pouco lembradas durante o processo histórico, durante a história, né, durante a história como ciência, enfim. Né, então nós precisamos mudar isso, né, nós precisamos falar mais dessas pessoas, né, buscar mais fontes, entender como que elas participaram também dos grandes processos, da formação das grandes estruturas históricas, que afinal tiveram contribuições muito importantes também, tá bom? Então vamos entender aqui o que a gente vai abordar, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos falar do povo negro. O povo negro teve grande participação, né, tanto na construção, né, do Brasil, desde o seu início, desde o início do território, da colonização, né, que eles foram trazidos, sequestrados lá da África para cá, né, para praticar trabalho escravo, né. Então eles têm uma suma importância, mas não por causa, né, do seu trabalho escravizado. As pessoas têm o costume de falar apenas isso, né, por causa que eles construíram o Brasil, por causa do trabalho, mas não, trouxeram muitos conceitos para a gente também, né, conceitos culturais, religiosos, né, regionais da África, históricos, enfim, uma infinidade de coisas, culinários, né, uma infinidade de coisas que faz parte da nossa cultura, né, e não tem como negar. Então vamos entender isso aqui, ó. Abre aspas, é uma reflexão aqui, né, do Jornal da USP que eu trouxe para vocês sobre o Dia da Consciência Negra, para a gente entender, né, o porquê que o povo negro é tão importante para a gente. Abre aspas. De todos os africanos transportados para as Américas através do tráfico atlântico entre os séculos 16 e 19, presta atenção, cerca de 40% deles tiveram o Brasil como país de destinação. 40%, olha isso, é um número bem grande, né, gente? Uma porcentagem bem grande. De acordo com os resultados do último censo populacional realizado pelo IBGE em 2010, a população negra, isto é, preta e parda, constitui hoje cerca de 51% da população total. Ou seja, 100 milhões de brasileiros e brasileiras em termos absolutos. Eu falei para vocês que muitas vezes somos maiores em número, mas socialmente somos menores por causa das classes dominantes, a elite, né, que oprime as classes que estão abaixo dela. Né? Continuando, ó, o que faz do Brasil o maior país de população negra das Américas. Então veja isso. Nós temos uma grande unidade negra aqui. Né? O Brasil, o que faz do Brasil o maior país da população negra das Américas. E mesmo em relação à África dita negra, o Brasil só perde da Nigéria, olha só, que é o país mais populoso da África subsaariana, a África ali embaixo, do continente. Mas qual é o lugar que essa população negra ocupa no Brasil de hoje, depois de 130 anos da abolição da escravatura? Né? Então, olha, um questionamento muito importante. Apesar de sermos a maior população, uma das maiores populações negras do mundo, né, a maior das Américas, né, temos uma unidade negra forte, né, um povo negro muito predominante, né, com mais da metade da população,
contingente muito gigante, né, para um país continental como o Brasil, 100 milhões de pessoas mais ou menos. Apesar disso, de ter toda essa maioria, né, numerária, a população negra ainda é marginalizada, né, sofre racismo, muitas vezes tem dificuldade de se desenvolver por causa desse racismo, né, que impede que elas ascendam socialmente, né, não tem nenhum tipo de recurso para ser utilizado, entra no mundo com uma concorrência desleal, né, e não vai para lugar nenhum dessa maneira. E ainda assim nós conseguimos ver uns camaradas negros que se destacam em muita coisa, né? Mas isso é muito difícil, é um ou outro, né? Porque a desigualdade social é muito grande, né? Então a maioria, o grande contingente, a massa, né, de pessoas negras ali, não vai se desenvolver de maneira satisfatória, né? Por quê? Porque veja, gente, fazem só 130 anos que acabou a escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país, com exceção da Mauritânia, a abolir a escravidão no mundo. É o último. Entendeu? País continental, gigante, com uma população negra escravizada gigantesca também. Então, 130 anos, gente, é mais de 130 anos. Porque essa reportagem de 2019. Mas, gente, é muito pouco tempo para a história. A história, ela é feita de séculos, milênios. A gente conta coisas muito... às vezes a gente conta períodos de história com períodos de tempo enormes, né? 130 anos, né, para a nossa história é pouca coisa. Então faz muito pouco tempo que a escravidão foi abolida, né? E isso, gente, gera resquícios, respingos, né, que respingam na gente e principalmente nos camaradas negros, né, que sofrem com o racismo, né, até hoje. Quantas vezes vocês não veem na televisão aí, na internet, né, que cidadãos sofrem racismo em estabelecimentos, em locais de serviço público, em todo quanto tipo de lugar, em shopping principalmente, né? Então veja, basta a gente observar, né, na nossa realidade, no nosso dia a dia e, logicamente, né, também estudar os conceitos, né, entendê-los, né, não é só observar, né, também é entender, né, ter a base científica daquilo, né? Mas, pessoal, o racismo ainda é um problema que assola a nossa sociedade, né? Não só o Brasil, mas estou falando de Brasil porque a gente mora aqui. Estados Unidos também, por exemplo. País da Europa também. Mas aqui no Brasil, né, é onde nós moramos. E apesar de ser um país com um enorme número de pessoas negras, tem um racismo muito exacerbado, né? Que muitas vezes vem até de alto escalão, né, direcionado a partir do governo federal, que toma atitudes racistas também, né? Então, gente, é complicado. É um assunto muito delicado. E aí eu trouxe aqui para vocês, como base disso aqui, o Jornal da USP, para fazer essa reflexão e lembrar vocês aqui, né? Primeiro, lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão, como diz aqui o cartaz. E lembrar depois vocês de que 20 de novembro é dia da consciência negra, né? Então veja, pessoal, esse dia é muito importante, né, para celebrarmos a consciência, a cultura, a luta do povo negro, né? E ainda tem gente que pede para esse dia ser tirado, né, com falsas alegações de racismo reverso e pipipis, popopós, várias coisas sem sentido, que só fazem sentido na cabeça de um racista, né? Então, pessoal, é isso. Vamos valorizar o povo negro, porque ele é muito importante. E, inclusive, tem vários aí que estão me assistindo são negros também, tem alunos negros, né? E na minha família também tem. Na família de vocês, se você não for negro, vai ter em todo lugar, gente.
que o negro, ele é parte da nossa unidade, da nossa formação. É uma das matrizes principais de formação do nosso povo. Então, gente, tem tudo quanto é lugar o povo negro e tem que estar mesmo, tem que se afirmar, e tem que estar em todos os lugares da sociedade, se afirmando como tais, tá bom? Muita força ao povo negro, tá? Vamos para o próximo slide aqui. A gente falou um pouco, né, de povo negro, né? Vamos falar agora, né, das mulheres, né? As mulheres também que fazem parte, né, da história e têm uma grande importância, né, na formação da nossa república, né? Vamos falar de Alzira Soriano, uma personagem importante aí para a nossa política brasileira. Ela era filha mais velha de um influente líder político regional, né? E a Alzira, ela nasceu e cresceu em Jardim de Ângicos, um distrito de Lages, no Rio Grande do Norte, tá? Aos 17 anos de idade, casou-se com um promotor pernambucano, com quem teve 3 filhas. Ficou viúva aos 22 anos, quando seu esposo morreu, vítima da gripe espanhola. Olha isso, 1918 a 1921, pessoal. Olha a época, né? Durante a campanha eleitoral de 1928, Alzira foi atacada com ofensas misóginas, né? Então, desde aquela época, né, misoginia, para quem não sabe, é o ódio às mulheres, né, o ódio gratuito às mulheres, né, já existia, né, e como existia naquela época, né, muito mais, talvez, do que hoje, né? Talvez não, com certeza, né, muito mais, porque antigamente os tempos eram outros, né, os conceitos, né, sociais eram bem diferentes de hoje. E hoje a gente ainda sofre com isso, imagine, no início do século XX, né? Então, durante a campanha eleitoral de 1928, Alzira foi atacada com ofensas misóginas. Entretanto, foi eleita prefeita, olha isso, com mais de 60% dos votos, assumindo o cargo em 1929. Permaneceu no executivo municipal até o advento da Revolução de 30 e só voltou a ocupar um cargo público, o de vereadora, em 47, depois da Segunda Guerra. Então nós também tivemos, né, políticas, né, mulheres que estavam presentes na política. Hoje em dia, né, infelizmente, ainda a maioria na política é voltada para os homens, né, é dos homens, mas isso está mudando. Hoje em dia nós temos muito mais mulheres na política, um número consideravelmente maior do que antes, né, que é proporcionado graças a essas pioneiras, né, que tiveram aqui na história do Brasil, como a Alzira Soriano, por exemplo, foi uma delas, uma das mulheres, né, que houveram outras na época também, mas trouxemos aqui a Alzira para vocês, uma das, né, que introduziu-se, né, na política e pôde brigar, né, e conquistar direitos para que esse espaço fosse cada vez mais frequentado por mulheres, né? Muito bem, vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouco dos indígenas agora, ó. Esse aqui é o Mário Juruna, que é um personagem muito interessante e importante na nossa história também, tá? Ele foi um indígena que, assim como a Alzira, também foi parlamentar, deputado federal, mais precisamente, tá bom? Juruna nasceu na aldeia Chavante, Namacura, próximo à Barra dos Garças, no estado do Mato Grosso. Era filho do chefe da aldeia, olha só. Viveu na aldeia sem contato com a população branca brasileira, até os 17 anos, olha isso, quando sucedeu seu pai na liderança da aldeia. Aí ele foi eleito deputado federal pelo PDT em 1982, com 31 mil votos, representando o estado do Rio de Janeiro, né? Sua eleição teve uma grande repercussão no país e no mundo. Imagina isso, um nativo, um indígena, né, sendo eleito no Brasil, um país que é responsável, né, por esconder, né, a sua cultura nativa, né, ou simplesmente distorcê-la, né, não conhecer
né, principalmente. Então, olha só, um nativo brasileiro foi eleito, um nativo ameríndio, né, na verdade, foi eleito deputado federal em 1982. E com 31 mil votos, gente, era grande coisa na época, né? Sua eleição teve uma grande repercussão no país e no mundo. Foi o responsável pela criação da Comissão Permanente do Índio no Congresso Nacional, o que levou o problema indígena ao reconhecimento formal. Então, olha só, o Juruna também é um dos pioneiros aí, né, das lutas indígenas no Congresso, as lutas mais oficiais, e há essa necessidade, né, dos indígenas se posicionarem também, né, dentro lá do Congresso, né, para que o povo deles, os povos, né, deles, não sejam destruídos, né, como é um projeto aí de vários governos, pelo menos é o que a gente supõe, né, e dá a entender, né, para a nossa ótica, através das atitudes, né, que são tomadas aí pelos governos, inclusive o atual, né, que não preserva em nenhuma instância os povos indígenas aqui no Brasil. Pelo contrário, né, ameaça-os, né? Então é complicado. Vamos para o próximo slide. Nilo Peçanha, olha só, Nilo Peçanha é conhecido também, tá? O Nilo Peçanha, ele nasceu em 2 de outubro de 1867, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Ele era filho do Sebastião de Souza Peçanha, padeiro, e da Joaquina Anália de Sá Freire, descendente de uma família de agricultores. Com a morte do Afonso Pena, em 1909, que era o presidente, assumiu o cargo de presidente durante seu governo o Nilo Peçanha, né? Então, o Afonso Pena morre em 1909 e o Nilo Peçanha assume, porque era o vice eleito, né? Nilo Peçanha criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria e o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, antecessor da FUNAI. Olha isso. Olha o que o Nilo Peçanha criou naquela época, gente. Durante seu breve período na presidência da República, Nilo Peçanha tomou a iniciativa de criar as escolas de aprendizes e artífices, precursoras dos atuais Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefetes. Então, olha só que interessante, né? Pouco se fala do Nilo Peçanha, mas no pouco tempo de governo, ele criou diretrizes para o nosso país muito importantes, que deram base para órgãos de suma importância do nosso país, que inclusive atualmente, né, a FUNAI, ela é abusada, né, e não é levada com seriedade, né, inclusive pelo atual governo, né, e está sendo quase que desmantelada, né. Então é preciso se manter vigilante aí, o pessoal que cuida dos direitos indígenas, né, a bancada, né, no Congresso que está de olho nisso, tem que ficar mais de olho ainda, porque isso é um assunto muito delicado, né, que precisa de muita seriedade, porque esses povos eles podem desaparecer, né, serem extintos, né, por falta de uma preservação adequada do nosso governo, né. Então olha só, gente, a gente falou aqui do povo negro, né, que dispensa, né, apresentações durante a Primeira República, porque eu falei mais geral para vocês, né, do que o povo negro fez como um todo, né. Inclusive o movimento negro, né, também foi forte durante a Constituição da República, né. Hoje tem mais força, né, ainda e mais organização, que isso que é o principal, uma organização até melhor, né, porque as coisas vão evoluindo, né, gente. Então, o movimento negro é de suma importância para o Brasil. O povo negro é de uma importância quase que sagrada para nós, para o Brasil, né? Assim como os indígenas, né, que também são outra matriz importantíssima aqui, étnica, para o nosso país, como foi falado aqui, né? Falamos do Juruna, né, que foi um dos precursores aí, né, das batalhas dentro do Congresso,
né, junto aos direitos indígenas. O Juruna, inclusive, uma coisa interessante, ele andava com um rádio gravador na época. E quando ele ia entrevistar um político, uma autoridade, alguém que queria cobrar alguma coisa, ele levava o gravador para gravar a conversa. Muito inteligente, inclusive. Falamos da Alzira Soriano também, né? A precursora aí, uma das precursoras aí das mulheres na política, né? Que venceu a disputa presidencial da prefeitura, ficou ali até a era Vargas, né? Falamos também do Nilo Peçanha, que foi presidente do Brasil, foi um vice que assumiu, né? Mas que é pouco comentado na história, mas que trouxe avanços importantíssimos, né, para o nosso país, né? E, inclusive também o Nilo Peçanha era o que chamavam na época de mestiço, né? Era um presidente que tinha mais cor na pele, digamos assim, né, dentre todos ali. Inclusive há relatos de que ele ia até nas reuniões, junto com os figurões, lá o pessoal, os políticos, e sofria alguns tipos de preconceito ali. Inclusive tem até umas farpas que ele troca com o Campos Salles, ali, antigo presidente também, se não me engano. Então, enfim, foi outra figura que sofreu ali no meio, tá bom? Vamos para o próximo slide, o slide final, que é o das atividades, né, pessoal? Acabou a nossa videoaula e agora vocês vão fazer atividades para me entregar, hein? Não se esqueça de entregá-la no Google Classroom. Com base no nosso conteúdo, reflita e produza um texto de no máximo 15 linhas com os seguintes temas. Presta atenção, quero que vocês façam uma produção de texto para mim. Tá? Vamos exercitar aí as habilidades de escrita. Os temas são esses, ó. Presta atenção. Por que devemos estudar também a história através das minorias sociais, negros, indígenas e mulheres? Por que é importante estudar a história através desse ponto de visão? Por quê? 2, outro tema, o segundo tema, que tem, esses temas têm que estar dentro da redação de vocês. Vocês têm que construir uma redação com base nesses temas aqui que eu estou dando. A segunda coisa que eu quero que vocês falem sobre na redação é: você acredita que esses grupos têm muito a contribuir para os nossos estudos? Tá? Então, o grupo das minorias sociais, negros, indígenas, mulheres, eles têm muito a contribuir para os nossos estudos ou não? O que você acha? Né? O texto ele tem um cunho mais pessoal, logicamente, mas é importante também, gente, desenvolver essa parte. Eu quero que vocês falem como que estão aí os seus conceitos, né, suas opiniões, suas visões, que é necessário a gente entender e desenvolver isso, tá? Então, não vamos aprender também só de uma forma técnica, vamos desenvolver as competências críticas também, tá bom? Então, façam aí para mim, construam a redação, por favor, exercitem sua habilidade de escrita, né? E, por favor, fique em casa. Se não puder, saia, mas com cuidado, máscara, álcool em gel, distanciamento, tá? Porque as coisas aqui em Ribeirão estão ruins e bem ruins, tá? Infelizmente, nós estamos com todos os leitos, todos as UTIs aqui ocupadas, tá? Não tem lugar para as pessoas serem tratadas por coronavírus. Então, por favor, gente, se cuidem, sobrevivam, tá? Mantenham os protocolos sanitários ativos, porque é isso que vai salvar a gente, tá? Um grande abraço, bons estudos, tchau!